Olá, boa tarde. Eu me chamo Mike Araújo, sou aluno pesquisador do PIBIC no IFPE Campus Recife, orientado por Eduardo José Alessio de Oliveira, cujo plano de trabalho é o estudo da estabilidade de balanças analíticas no tocante à redução ou ampliação dos intervalos de calibração. Aqui temos uma breve introdução ao tema. O monitoramento estatístico da instabilidade de balanças analíticas utilizando cartas de controle é muito importante e comum na indústria, pois é possível controlar e monitorar o desempenho de um processo, seja de medição ou não. No nosso caso, estamos tratando de um processo de medição. Aqui temos o exemplo na figura 1 de uma carta de controle sob controle estatístico, ou seja, a variação da amplitude entre as amostras encontram-se dentro dos limites de controle, limite superior e limite inferior de controle, que é o LSC e o LIC. Na figura 2 já é um caso um pouco diferente, o oposto da anterior, que o processo não está sob controle estatístico, isto é, a, a variação da amplitude está ultrapassando os limites de controle, o que caracteriza um processo que não tem estabilidade, não tem uma estabilidade na variação da amplitude das amostras. Objetivos do trabalho: tratar os resultados de pesagens com massas padrão de 10 mg, 100 mg, 1 grama, 10 gramas, 50 gramas e 200 gramas. Verificar a normalidade e outliers do conjunto das amostras, construir cartas de controle de referência e de monitoramento, subsidiar o projeto na variação dos intervalos de calibração. Bom, aqui na figura ao lado, na figura 3, a gente tem um fluxo contínuo de monitoramento do processo que foi seguido durante todo o trabalho, que são detectar causas especiais, identificar a causa raiz do problema, implementar a ação corretiva, verificar e acompanhar. Para daí a gente sempre segue esse ciclo desde o início até o fim do monitoramento das balanças. Revisão da literatura. Bom, aqui eu separei as três principais referências que me ajudaram a construir o meu relatório final, que são a de Caruso, que ele trata aí a importância de avaliar os dados de calibração, dizendo que esses métodos são úteis, utilizando cartas de controle que tem limite superior, limite inferior e limite central de controle, na literatura de 2013. Tenho também uma literatura de 2014 de Souza, que ele fala o objetivo de mostrar evidências, que as cartas de controle têm o objetivo de mostrar evidências operando sobre o controle estatístico, para detectar a presença de causas especiais, variações e monitorar e aprimorar o desempenho de um processo de medição. E a terceira, uma literatura de 2017 de Miranda, que ele trata em relação à confiabilidade do processo, esse processo de monitoramento, e que também pode ser influenciado pelos requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Isso daí é um ponto crucial para a gente poder ter um processo não mascarado, Se o laboratório não estiver nas condições adequadas de ensaio e calibração, pode mascarar o nosso resultado posteriormente. Bom, aqui é a metodologia utilizada para um monitoramento das massas das balanças. Aqui a gente tem o seguinte, a amostra, temos aqui a amostra e ela será passada primeiramente pelo teste de normalidade, utilizando o software SIG Normalidade. Caso ela não provenha de uma distribuição normal, essa amostra já é automaticamente excluída. Ela não vai fazer parte ali do seleto grupo para constituir a carta de referência nem de monitoramento. Caso contrário, se ela acuse normalidade, ela já passa para outra parte do filtro, que é o Analysis Outliers, o nome do software. Que a gente tem
Caso, utilizando o Analysis Outliers, a gente tiver uma réplica discrepante naquela amostra, ele já é automaticamente, aquela amostra já é automaticamente excluída. A gente não vai utilizar ela também mais para nada. Caso contrário, se ela não tem nenhuma réplica excluída, ou seja, a amostra ela será utilizada tanto para gerar carta de monitoramento quanto de referência. Essa é basicamente o nosso filtro para fazer a análise. Bom, aqui são os resultados. Eu peguei da carta de referência de 50 gramas da Gaiatec do Laboratório de Controle Químico de Qualidade. A gente já observa na carta de referência que o processo já demonstra aí uma instabilidade. Por quê? Já está ultrapassando ali o limite superior de controle. Já no monitoramento 18/2 a 12/3/2019, o processo encontra-se sob controle, pois os pontos amostrados estão dentro dos limites de controle. Aqui tem uma carta de referência de 1 grama da Gaiatec do Laboratório de Microbiologia. A carta de referência dela, né, já está mostrando ali que o processo está estável, né? E na de monitoramento também, dia 26 do 1 a 12/3/2019, o processo está sob controle. Porém, no monitoramento observado do dia 19/3 a 20/4, o processo ele já não está mais sob controle estatístico, né? Tem lá as réplicas e acabou ultrapassando ali um ponto da amostra que ultrapassando ali o limite superior de controle, ou seja, essa amostra ela não está sob controle, a balança não está com estabilidade analítica. Carta de referência de 10 miligramas do Laboratório de Microbiologia. A gente está utilizando já aqui uma outra massa para analisar a estabilidade. Aqui a gente já percebe que ultrapassou ali o limite superior de controle, já está mostrando uma instabilidade, bem como na carta de monitoramento de 28/2 a 19/3/2019. A mesma massa não teve estabilidade. Aqui agora temos a carta de referência de 50 gramas na balança Shimatsu, Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Tecnológicos. A gente entende aqui o seguinte, que o monitoramento, a carta de referência dela, a carta de referência está ali com sua variação e está sob controle, né? Está dentro dos limites de referência, bem como a carta de monitoramento do 3/2 a 5/3/2019. Para a mesma balança e a mesma massa, temos a carta de referência agora, para a mesma massa não, para a massa de 200 gramas, perdão. A massa de 200 gramas ela já mostra aí uma instabilidade, né? Ultrapassando ali o limite superior de controle. Já na de monitoramento está sob controle. No dia 3/2 a 5/3/2019. A gente tem aqui mais uma carta que deu também sob controle, porém a gente já viu que ela mostrou instabilidade, né? Ali ultrapassando já na carta de referência, ultrapassando o limite superior de controle. Aqui a gente vê que ela está sob controle estatístico, né? Não chega nem perto ali chega perto, na verdade, do limite central e chega a zerar no limite inferior de controle. Conclusões. Como a gente já viu, nenhuma balança ela mostrou estabilidade durante o período inicial da avaliação, né? E para a gente poder ter uma melhor análise do processo, a gente deve avaliar as condições do laboratório, se ele está na temperatura adequada, se está sujeito à vibração, lá na bancada que a balança se encontra, variação de tensão, enfim, seguindo essa nova orientação, a gente corrigindo essas questões ambientais, a gente faz um novo monitoramento para ver. Caso contrário, se permanecer dando instabilidade, aí temos que fazer a manutenção e nova calibração da balança, para daí avaliar novamente se deu tudo certo. E não foi possível propor ampliação do prazo entre calibrações, porque as balanças não apresentaram estabilidade durante o período verificado. Aqui são minhas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.